Foi de uma experiência que eu tive na semana passada. Uma experiência que poderia ter sido algo bom se ela já não fosse completamente previsível. Na semana passada, mais ou menos acho que foi na terça ou na quarta, eu recebi uma mensagem de uma empresa de recrutamento de recursos humanos. Eu não sei exatamente de onde surgiu, eu só sei que foi uma vaga de indicação. Eu não sei exatamente de onde veio esta indicação. Aliás, quem me indicou, eu gostaria de agradecer por isso, porque fazia muito tempo que ninguém me indicava para nenhum tipo de trabalho. Então eu recebi esta indicação e recebi a mensagem no meu celular, me falando que eu deveria fazer essa entrevista. Fui lá, né? A entrevista era online. Aliás, por falar em entrevista online e dificuldades nesse problema da pandemia, foi que, de fato, muitos empregos sumiram nesse período, mas outros surgiram. E um dos que surgiram foi justamente as vagas que eu fiz nesse período todo. Foram as vagas relacionadas a redes sociais, marketing de rede, marketing dessas coisas, que são relacionadas à construção de imagem em redes sociais. Então essas foram as vagas que eu fui atrás. Não vou dizer que eu fui bem sucedido, porque em todas as entrevistas que eu fiz não fui. Fiz a entrevista porque para mim era interessante fazer. Eu já disse em vários outros vídeos os meus problemas relacionados a Uber e passageiro e tal. Muita gente que não tem nem essa opção de vida, de trabalho, muita gente que não tem esta opção está em uma situação ainda pior do que eu estou. Eu ainda tenho esta opção de dirigir, eu ainda tenho esta opção de trabalhar com direção veicular. Então eu já estou de uma certa forma acostumado com isso. Já estou de uma certa forma acostumado a lidar com passageiros. Eu sei que às vezes não é legal, eu sei que às vezes tem alguns problemas, eu sei disso. Esse final de semana eu tive alguns problemas, mas é assim mesmo, a gente vai lidando com o passageiro dessa forma e desta maneira. Fui fazer esta entrevista. Era uma vaga boa, um salário relativamente bom. Essa pandemia, né, um salário relativamente bom é difícil. Fiz. Não sei quem me indicou, agradeço muito a quem me indicou. Entrevistas online, fiz as entrevistas que era para fazer. Só que a minha crítica com relação a qualquer processo seletivo está numa exigência que todo mundo faz na hora de contratar as pessoas, mas às vezes nem os próprios contratantes sabem como lidar com isso. Sim, eu estou falando com relação a uma vaga de redes sociais. Eu não estou falando com relação a conhecimentos, a formação acadêmica, essas coisas. Isso aí todo mundo que se sujeita, todo mundo que se submete a essas vagas, esse tipo de contratação, supõe-se que tem alguma formação na área. Supõe-se que seja da área, supõe-se. Então assim, você pode ser da área de comunicação, da área de marketing, de administração. Você já está de uma certa forma preparado para lidar com este tipo de trabalho, de redes sociais, de marketing, de promoção, divulgação, essas coisas. Passei parte dessa quarentena, quando eu melhorei, né, porque eu passei muito mal, passei um tempão doente, acho que eu já peguei esse vírus. Então eu passei esse tempo, quando eu me recuperei, estudando um pouquinho, relembrando o que era fazer marketing, relembrando o que era fazer aquilo, porque eu já tenho essa formação, eu já sou da área de comunicação social, é algo que eu já faço há muitos anos. Retomar um canal no YouTube foi um exemplo disso, de como eu decidi que era uma forma de me manter dentro do mercado, ter de fato colocação, uma possibilidade de trabalho. Fiz as entrevistas online. Primeira entrevista, empregadores ficaram impressionados com o conhecimento que eu apontei, ficaram impressionados com a possibilidade de um canal no YouTube, porque era a empresa que estava contratando, estava relacionada a isso, empresa que precisava de divulgação. Uma das formas de divulgação dela era justamente essa, YouTube e Instagram. Uma loja que vende artigos relacionados à iluminação. Então o marketing deles era voltado para isso. Primeira entrevista, ficaram impressionados com o conhecimento, a forma como eu conhecia, como é que se faz o mercado, como é que se faz essas coisas. E me chamaram para a segunda entrevista. Essa segunda entrevista foi no sábado.
É estranho uma entrevista num sábado, especialmente no sábado de manhã. Dessa vez a entrevista era com os donos da empresa. De novo, eu agradeço a quem me indicou, porque eu realmente não conhecia essas pessoas. Eu não lembro de ter enviado o currículo para ninguém, ou mesmo de ter cadastrado o currículo em alguma plataforma. Faz muito, mas muito tempo que eu deixei de procurar emprego. Decidi que eu não ia mais ficar doido procurando trabalho. Eu ia arrumar o meu jeito de fazer o meu próprio trabalho. É o que eu estou fazendo com relação ao Uber. Dirigir é parte disso. Tenho tido bons passageiros, bons clientes e não tenho tido maiores problemas desde que a retomada da economia aqui em Brasília começou. Parte dos vídeos que eu publiquei tenham sido de junho em diante. Quase todos eles foram produzidos em maio. Produzi bastante vídeo em maio, que eu precisava editar, eu precisava fazer todo o processo de edição, e esses vídeos precisam ser editados com uma certa tranquilidade. Então eu fazia essas edições, tempo, publicava, fiz uma agenda de temas, gravava os vídeos e depois ia publicá-los, ia editá-los para fazer todo esse processo que é um trabalho audiovisual. Pode parecer que eu tenho só 2 meses fazendo isso, mas não, já são bem mais de 2 meses, já são desde maio. Desde maio que eu tenho feito isso, desde maio que eu tenho gravado os vídeos, desde maio que eu tenho produzido tudo isso. Colocando em prática todo esse conhecimento que eu tive, que eu fiz e que eu estudei. Sobre marketing, sobre redes sociais, sobre como fazer esse vídeo, como fazer um canal no YouTube. Então pra mim, esse período não foi totalmente perdido. Financeiramente foi, porque eu não tive muitas entradas de dinheiro. Intelectualmente não foi um período de crescimento. Aprendi muita coisa, aprendi como se faz muita coisa que há muitos anos eu não sabia fazer. Pra mim, um canal no YouTube era só você pegar um celular, gravar qualquer coisa, colocar na internet e esperar viralizar. Tem isso? Tem. Só que isso aí acontece de 1 em 1 milhão. Você não sabe de fato quando isso vai acontecer. Você não sabe, você não tem como saber quando um vídeo que você vai gravar vai viralizar. Isso é impossível. Então você tem que fazer o caminho de produzir, ser constante, ter temas e vários temas para colocar o seu canal no YouTube. A segunda entrevista, me pareceu que eu havia ido bem, porque afinal me perguntaram sobre como é que gerenciar uma rede social, ferramentas de rede social e essas coisas, e eu falei de toda a experiência que eu já tenho nisso e do que eu já faço. No meu próprio canal eu já faço isso, eu já programo como vão ser as publicações, eu já faço com antecedência, porque dirigir às vezes o dia todo, você não tem muito tempo para gerenciar outras coisas, que é o meu caso. Eu não tenho tido muito tempo atualmente. Eu tenho ficado mais em casa, à noite, quando eu termino as minhas corridas na Uber, eu tenho que fazer outras coisas em casa. Eu fico mais em casa, mas eu não tô parado. Eu tenho as obrigações de casa para fazer. Por exemplo, você tem que lavar a roupa, você tem que cozinhar, você tem que manter a casa limpa. Isso tudo é um trabalho. Você não faz isso tudo se você não tiver tempo. Então, para mim, esse período todo tem sido assim. Então, às vezes eu tô gravando vídeo dentro do carro, porque eu junto o útil ao agradável. Tem períodos do dia que eu não recebo muitos chamados de corrida. São períodos que eu considero períodos mortos. Então são períodos que eu posso parar um pouquinho de me preocupar com o passageiro e posso gravar um vídeo e falar sobre alguma coisa. E a lição que ficou disso tudo é que às vezes o pessoal de RH precisa ter mais sensibilidade ao lidar com as pessoas, com as expectativas das pessoas, porque você tá ali com expectativa. Eu estava com expectativa, eu não vou mentir, mas já sabia que talvez não fosse rolar. Porque eu fiz inúmeras entrevistas nesse período de quarentena, todas relacionadas a esse mesmo mercado, e todas elas do mesmo jeito, todas elas terminando do mesmo jeito. Vou até a fase final, mas no final você não tem o perfil da empresa e encerram, fica assim mesmo. Foi o que aconteceu comigo. Mas é bom você não colocar expectativa nas pessoas, é bom você não brincar muito com os sentimentos das pessoas, porque às vezes isso pode ser prejudicial. Pra mim não foi, porque eu já disse, apesar de eu ter algum tipo de expectativa, eu já imaginava que ela não ia rolar. Mas muita gente talvez não tenha essa maturidade pra lidar com isso. Comenta aí embaixo se você já não passou e já não se sentiu assim também. Curte, compartilhe esse vídeo, fale pros seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!